Quando fui para a tropa, disseram: não me diz nas revistas que é a melhor maneira de passar. E o Pedro fez isso. Realmente acho que fiz errado. E quanto mais fazes, mais problemas tens. Mas tens problemas porquê? Porque nós temos um sentido de autocrítica que é tradicional, é da nossa cultura, sempre foi. Também não permeias o esforço, nem permeias, não reconheces, nem te aplicas a melhorar aquilo que foi conseguido. Porque tudo tem uma evolução e aquilo que foi conseguido foi um step, às vezes com um esforço enorme. Portanto, eu diria que é preciso uma persistência, mas é preciso um projeto que vá para lá, e isto é que eu gostava de pôr aqui assim, para lá da questão política, que hoje em dia está muito na moda. A questão política sofre as vicissitudes de 4 em 4 anos, garantidamente, e ela mata um programa e uma estratégia de continuidade. E neste business em que nós estamos, como em muitas outras coisas, se não perseguirmos uma estratégia de continuidade, não conseguimos levar nada a bom porto. E normalmente as poucas coisas que se fazem acabam por morrer e acabam por estar debaixo de ataque. Graças a Deus tu és um privilegiado, estás num centro de congressos, que correu bem, não tiveste de fazer uma grande obra e, por acaso, foi um centro de congresso que até foi reconhecido logo como um green, podia ser um green de centro de congresso. Foi feito por 100 contos por metro quadrado, o que é uma coisa notável para aquilo que lá está, porque era o recurso das verbas. A Marina foi feita e o Estado quis injetá-la e passá-la porque tinha que reconhecer que o mar era uma porta e se uma estância era turística, começa pelo mar e pelas estâncias turísticas, começa por uma marina. Houve grande contestação em relação a ela, houve coisa, vem desde o Reino Cabo, a localização era aquela, não interessa, mas quer dizer, ela foi feita com um déficit de recursos e por isso mesmo o Estado quis passar a essa obra e quis passar à iniciativa privada, quis passar a qualquer coisa. Eu tive o azar de ser presidente de São Coletes e para ser coerente tinha que não podia fechar a porta e tinha que o fazer. Fiquei lá agarrado, que é um sintoma de estupidez e não segui o conselho. Já tinha andado há muito tempo. O que eu acho fundamental é que nós temos que perceber que o privado, a iniciativa, com a cultura de uma região, com a cultura dos privados e tudo isso, tem que prevalecer sobre este mundo político. Este mundo político faz-nos vacilar no mínimo de 4 em 4 anos. E quando eu digo 4 em 4 anos, não é de 4 em 4 anos. Peço que não transmitas isto lá fora, não agravar os meus problemas, mas a verdade é esta, é que nós temos 2 anos de um projeto político e depois temos 2 anos a ganhar o próximo mandato. E muitas vezes destruímos aquilo que, por lógica, aquilo que era bom devia ser otimizado e levado para a frente e continuar. Daí é que eu penso que os privados, teoricamente, como têm o seu capital no terreno e têm os seus investimentos e devem ter uma lógica da sua vocação, deveriam ter uma linha condutora. E não se verifica isso. Recentemente, mesmo na DTCE, a DTCE foi a empresa que foi criada para gerir a construção e depois, mais tarde, a gestão do centro de congressos. A participação dos privados, dos hoteleiros, que foi um milagre de se conseguir, foi aniquilada e foi reduzida para 2%, quando quase que artificialmente se devia ter conseguido, e foi um milagre tê-lo conseguido em tempo, que a participação com o capital despendido tivesse 20%. Mas muito mais importante que o capital era a coparticipação, era o entusiasmo, era o querer e ter a opinião privada como temperadora das vicissitudes políticas e dos alinhamentos políticos. Eu acho que costumo dar um exemplo e digo, quer dizer, se Israel, entre o Likud e os outros, tivessem uma dissensão tão grande, já hoje não existia no mapa. Mas também costumo dizer, para ser próximo, que o palestiniano que mais aceitou, se o encostam à parede, explode-se. Portanto, torna-se o tipo mais corajoso do mundo e acaba por se explodir. Isto tem que chegar a um limite e nós temos que perceber que temos que ter uma diretriz, temos que a manter consistente e temos que a levar adiante. Em relação ao futuro, é aquilo que penso e, como fui bem grifado, não podia estar a falar do passado e não quero, continuo a olhar para o futuro. Acho que nós temos que tomar consciência disso. Temos que reganhar algumas outras coisas e temos que ter consciência na nossa região de uma coisa extraordinária que temos. É que somos talvez
exceto Barcelona, e temos que considerar Barcelona uma capital europeia, somos a única capital europeia que tem um resort à distância de uma quinta avenida. E sempre defendemos isto e continuarei a defender, porque nós temos aí, então, vem todos os aspectos da nossa cultura, da nossa raiz, daquilo fantástico que fizemos no mundo. Nós temos que reconhecer que à distância de uma quinta avenida temos a cultura, os museus, a história, mas também o shopping, o business, e temos um resort, temos um ambiente diferente nessa distância que é uma coisa única. Quer dizer, tem Barcelona, e eu co-participei, e hoje em dia a City está-se a recuperar de uma imagem, mas é a única que está a recuperar com grandes vantagens em relação ao Barcelona, e o turismo de negócios, como sabes, hoje em dia estendeu-se, libertou-se um bocadinho daquela marca do turismo gay e começou-se finalmente a afirmar dentro desse sentido. Nós temos todas essas condições, mas não. Fomos atrás de um produto, fomos atrás de um cash and carry, de meter tudo no mesmo basket, quando tínhamos uma personalidade extraordinária. Temos Lisboa como a capital europeia, com o maior potencial de descoberta, ainda latente, e com o crescimento que se nota dentro disto. E temos realmente um resort que é dos mais infraestruturados da Europa, para não dizer do mundo. Com autódromos, marinas, parque natural, com as praias, umas de característica atlântica, outras sem ser, com tudo isso. O que não temos é a dimensão para turismo de massa, mas esse é aquele que é igual em todo o mundo e é aquele que não queremos. E aquilo que poderia ser o turismo boutique, que é o que nós somos, é aquilo que finalmente não levamos como uma linha de conduta que não pode vacilar. Não me interessa se é o Judas, se é o Capucho, se é quem for. Seja qual for a linha, nós é que temos que a defender e a fazer-se ingrar dentro de uma medida, com ajustes, com certeza, mas dentro de uma linha, com uma conduta, e de repente, de há 20 anos para cá, para hoje, apareceu, todo o mundo é turístico. Todos os países, inclusive que não tinham outro recurso, as repúblicas dominicanas, por exemplo, viraram turísticas. Porquê? Porque os grandes grupos hoje em dia são globais, investem lá e, portanto, os grandes grupos fazem renascer aquela coisa. Eu, por acaso, costumo dizer que, em relação a um hotel que eu conheço e sofro as dores há 30 anos, chamado Hotel Palácio do Estoril, que qualquer pessoa pode chegar e fazer um hotel com 80 metros quadrados por quarto. Paga-se mais ao construtor, com certeza. Mas agora, o que ninguém consegue fazer é faça lá um hotel com 80 anos de história, um quarto com 80 anos de história. Quero eu dizer com isto que a cultura vem deste dado adquirido, desta aquisição. E isso tem que ter uma linha, tem que ter uma conduta e, para abrir, é o que eu acho, em termos políticos, acho que o nosso déficit é que pomos em causa tudo, no mínimo de 4 em 4 anos, muitas vezes antes disso até. E voltamos a pôr tudo em causa quando todo o mundo se desenvolve num ritmo que não tem esse tipo de contestação. Quando que a dramática é que a contestação começa em nós próprios. É típico da nossa raça também, mas em termos de business não pode. E em termos de destino, se é esse o nosso destino, e é uma vocação agradável, é uma indústria vocacionante agradável. Porque se ela fosse uma indústria pesada com vocação, se fosse um Chernobyl, era capaz de ser pior, não é? Pronto, mas só para abrir e para saber o que é que me vai dar a alma, já fica aqui, não gosto de me estender muito. E na tua perspectiva, onde é que os privados eventualmente se podem organizar no sentido de poderem projetar uma estratégia no médio e longo prazo isenta, digamos, da os privados têm duas atitudes e nós temos uma agora. É olharem para o umbigo, é uma. Ou, em alternativa, irem buscar expertise, e seja cá, seja onde for, e pegar naquilo de bom que têm e juntar-lhe o entusiasmo. Porque se não tivermos coração em relação às coisas, não vivermos intensamente aquilo e o que acreditamos e a ilusão do nosso produto, não se consegue 100%. Mas consegue-se sempre alguma coisa quando se persiste e se insiste e quando se tem esse amor. Esse amor é fundamental, esse entusiasmo, essa vision e depois o entusiasmo e depois a persistência. Normalmente um tipo criativo não é persistente. Dizia-me, eu lutei muito com isto, quer dizer, porque a Marina demorou 25 anos, mas vinha desde o Rei Dom Carlos, o Centro de Congresso, já o Serra e Moura, lembrava-me eu, dos tempos do meu pai, que o Serra e Moura queria o Centro de Congresso no Estoril, não existia. Eu nunca disse que devíamos ter uma feira industrial.
de Lisboa, não tínhamos a dimensão. Somos sempre boutique e deveríamos depois procurar o mercado para um centro de congresso adaptado. Esse é um exemplo. Tu, hoje em dia, és o exemplo desse sucesso e ele vai correndo bem. Com altos e baixos, com as crises, também reflexo, mas quer dizer, tem uma linha, tem uma meta, tem uma illusion e tem uma estratégia que consegue. Se ela persistir, se ela não for afetada pelo resto, eu acho que chega normalmente a uma afirmação em um bom porto. É por isso que eu digo, quer dizer, enquanto houver este tipo de cultura e a continuidade dentro dessa cultura, nós acabamos por conseguir coisas que às tantas foram um investimento, assim como a fidelização de um evento regular, demora 2, 3 anos, 5 anos a fidelizar-se, mas a seguir ele tomou por si. Portanto, eu acho que temos uma grande vantagem dentro disto. Participei lá nas coisas do Michael Porter e do estudo da competitividade e participei no Working Committee, não foi lá para dar palpites. Trabalhámos ali horas e não sei o quê. Trouxemos uma coisa que se inovou e que esteve na origem, olha, o António esteve na origem disso, comigo, na origem de um programa estratégico para a região. Desenvolver dos golfes. Só havia um golfe e meio no Estoril. Era o golfe do Estoril e havia 9 buracos feitos pela Estoril Sol como uma obrigatoriedade. Quando desenvolvemos e propusemos e sensibilizamos os privados, os governantes e tudo isto, sensibilizámos a opinião política, a levar por diante, os golfes tinham dois destinos. Havia duas massas de grande pressão urbanística, duas manchas verdes de grande pressão urbanística. E nós tínhamos que chegar à conclusão se queríamos Torremolinos ou Quarteira, ou se queríamos um resort em verde e golfe e tal. O golfe não só era um produto que era útil, mas também era um produto que não só apenas pelo egocentrismo turístico, o golfe dava-nos o desenvolvimento de áreas com manchas verdes e com manchas de low profile e manchas verdes. E graças a Deus tomámos essa opção. Não fomos nós a fazer os golfes, nem com as verbas de jogo, nem não sei o quê, mas promovemos que os golfes existissem. E se hoje em dia olharmos, de um golfe e meio, passámos a ter 8 num círculo próximo e temos 12 num círculo alargado. Ele foi muito importante, por exemplo, na mancha de desenvolvimento. Nós sabemos que o incêndio da Quinta da Marinha, o famoso incêndio da Quinta da Marinha, foi aquele que provocou que durante 10 anos a área ardida não se pode urbanizar. Foi essa a razão de ser daquela lei, porque levantou-se sobre aquele incêndio uma série de problemas. Mas não há dúvida que desenvolvendo em termos de golfe, nós mesmo assim temos um desenvolvimento sustentado e não uma urbanização à vertical, que já vimos noutros mares. Já agora queria dizer uma coisa de orgulho próprio, que salve sempre dizer. Do mar, quando se olha para o Mónaco, ele não é mais bonito. As aberrações que foram feitas não são menores do que aquelas que nós tanto criticamos na nossa terra. E é correto criticar a nossa terra, por termos autorreflexão para criticar as coisas mal feitas que foram feitas na nossa terra, é indispensável. Tínhamos esse sentido de autocrítica até para preservar o que bom temos. Agora, também não temos que ter o complexo que nos outros sítios fizeram pior. Tem que haver uma linha e tem que haver uma participação privada e eu gosto de ser o mais low profile possível, estou farto, tenho as costas largas, mas já levei muito porque não segui o conselho da tropa, mas este convite, este desafio que o João Aníbal fez e tudo isso, realmente vale para tentar transmitir algum entusiasmo que, como tem que existir e é indispensável que exista.